Olá a todos, bem-vindos à nossa oitava videoaula de GIMP. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a ferramenta texto e a utilização das camadas. Eu vou iniciar um novo documento com tamanho 1024 por 768. Aqui nas opções avançadas eu vou escolher o plano de fundo branco. Eu vou clicar em OK. Note que o GIMP já criou para mim um plano de fundo branco aqui. É uma camada chamada fundo que está totalmente pintada de branco. Diminuir um pouco aqui o zoom. E eu vou começar com a ferramenta de texto. Aqui nós podemos escolher a fonte com a ferramenta texto selecionada, o tamanho, a cor, no caso vou pegar aqui um azul escuro. Aqui o alinhamento, alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado, e aqui um pouco à direita nós temos o justificado. Nós temos aqui a indentação, o espaçamento entre as linhas e o espaçamento entre os caracteres, as letras. Com a ferramenta selecionada e as opções já definidas, nós vamos clicar na área de trabalho e essa janela, o editor de texto do GIMP, vai aparecer. Nós podemos escrever e veja como o GIMP já vai mostrando a pré-visualização lá embaixo. Ainda com todas as ferramentas selecionadas, nós podemos fazer a modificação no tamanho da letra, cor, etc. Vou pegar a ferramenta de movimentação, colocá-la aqui no centro. Note que o fundo está numa camada e o GIMP criou automaticamente uma nova camada para o texto. Esta é uma camada de texto, note que tem um pequeno T, uma pequena letra T. Eu vou modificar esse texto. Eu vou pegar a opção de perspectiva, esta ferramenta de perspectiva, vou clicar, vou arrastar ela para os lados e vou criar uma perspectiva. Note que a camada deixou de ser uma camada de texto e agora virou uma camada comum. Veja que estes quadriculados, eles simbolizam o transparente. Se eu desativar a visualização da camada a fundo, só o GIMP resta, só o texto, que não é mais texto, virou imagem. Se eu pegar a ferramenta texto e tentar clicar aqui para editar, o GIMP vai me informar e dar um alerta. Se eu mesmo assim selecionar editar e modificar o texto vai perder os efeitos, porque ele deixou de ser uma imagem e voltou a ser texto. Eu vou desfazer aqui e vou voltar no meu efeito. Você pode ainda rotacionar e fazer uma série de recursos. Agora, vejam aqui que nós temos duas camadas. Uma camada de fundo, que é uma camada branca, e uma camada transparente, que só está escrito GIMP, de forma estilizada. Eu vou abrir aqui mais uma imagem. Nesta imagem vou em seleção, tudo, fiz uma seleção completa, novamente, seleção tudo, ou Ctrl A, ele vai fazer uma seleção completa na imagem. Vou editar, copiar, ou Ctrl C, fiz a cópia da imagem. Volto aqui, vou em editar, colar, e ele fez a colagem. Mas veja bem, a colagem foi feita numa seleção flutuante. Então, eu ainda não defini aonde esta seleção será colada. Eu posso, por exemplo, criar uma nova camada para que a seleção seja colada e não mesclada com a minha camada atual. Então, eu vou criar uma nova camada e automaticamente o GIMP já entende que essa camada colada, esta imagem colada, deve ser ficada nesta camada. E pronto, ele criou uma nova camada. O nosso texto desapareceu, porque na verdade ele está na camada de baixo. A camada de cima é sempre a primeira a ser vista. Se eu desativar a visualização, veja bem, eu não estou excluindo a camada, estou apenas clicando neste olho para desativar a visualização da camada de cima, eu vou continuar vendo a camada de baixo. Portanto, eu vou ativar, estou visualizando todas, vou pegar a camada do GIMP, vou clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastá-la para cima da camada verde colada. E pronto, o texto foi para cima automaticamente. Nós podemos dar um clique na camada, dar um duplo clique em cima dela, bem em cima do texto.
e nós podemos renomear a camada, por exemplo, verde, e pressiono Enter para facilitar a localização. Eu vou diminuir o nível de zoom e vocês vão ver que esta imagem, olha só, ela está muito maior do que a minha tela de pintura. Eu vou em redimensionar a imagem, vou clicar, arrastar e vou trazer ela mais para dentro. Pronto. Vamos aumentar o nível de zoom e aí está. Nós temos aqui a imagem pronta. Se eu quiser, eu posso pegar ainda uma nova imagem e colocar aqui. A minha imagem antiga eu vou fechar e vou abrir uma nova imagem. Por exemplo, vamos abrir esta imagem aqui. Da mesma forma que nós fizemos da última vez, seleção tudo. Selecionei toda a imagem. Editar, copiar. Vamos na minha imagem atual, editar, colar. A imagem foi colada. É só que ela está numa seleção. Vou criar uma nova camada e pronto. A imagem foi colocada numa nova camada. Vou renomeá-la, dando um duplo clique em cima dela. Para mulher. Vou diminuir o nível de zoom e vocês verão que novamente é uma imagem bem grande. Desta vez eu vou apenas clicar. Eu não vou redimensioná-la manualmente, porque eu quero que elas tenham uma redimensionada. Eu quero redimensioná-la precisamente. No caso eu vou diminuir para 60% e 60%. Dessa forma a imagem ficou redimensionada de forma padrão. A mesma quantidade na largura e a mesma quantidade na altura. Ainda assim nós podemos pegar essa imagem e trabalhá-la. Veja, ela está numa camada, o GIMP está em outra camada, o verde está em outra camada e nós ainda temos um fundo branco que nem está sendo visualizado. Eu vou pegar o GIMP novamente, vou clicar, segurar e arrastar para cima da camada mulher. Eu vou pegar e vou achatar essa camada mulher, vou movê-la para cima, pegar a ferramenta de redimensionar e vou achatá-la na lateral, esticando na vertical. Pronto. Agora vejam só, nós temos uma camada aqui e outra camada abaixo. Aqui em cima eu estou com a camada mulher selecionada. Eu vou diminuir a opacidade da camada e vocês verão que ela vai ficando transparente a camada. E consequentemente ela vai se mesclando com a camada de baixo. O mesmo vou fazer com o GIMP. Vou diminuir aqui, deixar a palavra GIMP levemente transparente. Além de mexer na opacidade, você ainda pode selecionar aqui qual o método que você quer. Eu recomendo que você teste todos, mas eu vou mostrar somente alguns. O modo normal é esse modo de mesclagem que vocês viram. O modo dissolver, ele vai dissolver alguns pixels. Portanto, alguns pixels da imagem da mulher foram removidos e os pixels verdes entraram. Isso seria interessante, por exemplo, para jogar uma textura de areia, ou até mesmo, dependendo do caso, textura de pele. Nós temos aqui, por exemplo, diferença. Ele vai fazer a diferença de uma camada com a outra, como se fosse um negativo, tirar o negativo de uma camada com a outra. Nós temos um efeito bastante peculiar. Temos ainda o adição, que ele vai pegar esta camada e vai adicionar aos poucos os pixels dela para a camada de baixo. E várias outras opções. A matriz, saturação, cor e valor, dentre outras. Esse método adição ele é muito utilizado em peles. Você pode pegar uma textura de pele pronta e jogar em cima de outra pessoa com o método de adição e você vai controlando na opacidade. Fica um efeito bastante interessante. Eu vou colocar a opção sobrepor e vou colocar aqui 60. Você pode ainda pegar mais uma imagem. Eu vou pegar a minha imagem antiga, fechá-la. Vou abrir mais uma
só para demonstrar que não existe limite para as camadas, você vai pondo o quanto quiser. Eu vou aqui selecionar tudo, editar, copiar, e aqui editar, colar, criar uma nova camada. Note que a imagem está bem grande. Eu vou redimensioná-la mais uma vez com a ferramenta Redimensiona. Dou um clique na camada, vou modificar em porcentagem 50%. Redimensioná-la. E aqui, novamente, colocar o GIMP para cima, pegar essa camada. Eu posso diminuir aí a opacidade e fazer mais uma mesclagem. E essas mesclagens você vai colocando algumas imagens e vai conseguindo efeitos bastante interessantes. Uma opção muito interessante, eu vou desativar aqui essa camada, deixar só essa camada dela. Você pode utilizar ela em combinação com outras imagens de papéis de parede interessantes, como por exemplo essas imagens de papel de parede da Apple. Vou selecionar com Ctrl A, vou copiar com Ctrl C, minimizei, e vou colar aqui com Ctrl V e criar uma nova camada. Você pode criar papéis de parede bem interessantes utilizando essas combinações meio sem sentido com imagens levemente modificadas, bem claras. Com isso, nós concluímos mais uma videoaula. Aprendemos a mexer com camadas e mesclagem. Até a próxima aula. Um abraço a todos.